pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi, seja muito bem-vindo ao nosso Bolo com Fé-cast, nosso podcast para a gente ter papos leves, descontraídos. Nada, ele olha para mim, gente, já dá risada. Não consigo entender. Consigo entender. Curte, compartilhe, comente. Se inscreve. Bate o sininho aí. Ativa o sininho para ser, notificado de todo episódio. Ouve a gente no Spotify, Deezer. Estamos em todas as plataformas. Mas o melhor, indique para os seus amigos, compartilhe. Coloca no comenta que o Fer responde. Sim, exatamente. Sim. Fê é ótimo, gente. E hoje a gente vai falar de um assunto que, enfim, né? Gente, enfim. Quem nunca recebeu um não de Deus? Não vamos falar quando Deus diz não. Quando Deus mantém o propósito dele na nossa vida e não de acordo com o nosso conforto ou expectativa. Quando Deus diz não, ou quando ele não responde como queremos, mas responde como precisamos. Por quê? O que está acontecendo? O que é? É isso, né? O que você tem a dizer disso? Não, mas Você já viveu isso? Já. Quem nunca, gente? Pelo amor de Deus. Esse ano eu só vivi isso. O ano inteiro. O ano inteiro? O meu ano foi... Você está se sentindo uma uva amassada. Aham. Não, mas... Aí tá naquele processo de fermentação, assim. Sim. Até quem chega perto fica bêbado. Esse processo de esmagamento. Ai, Senhor, mas... Nós estamos indo na direção dos últimos dias do nosso Salvador. Na verdade, é a última noite dele, antes da crucificação. No episódio passado, nós falamos dele na mesa com os discípulos, né? E ele está na mesa da ceia. E, como a gente sabe, o traidor se revelou na ceia. Sim. Embora nem todos entenderam. Lá em João 13 diz que os discípulos não entenderam o que estava acontecendo e tal. E eu acho interessante como Jesus ele trabalha com essa ideia de não tornar algo pessoal e público. A ponto de quem vai me trair vai colocar a mão aqui e tal. O que você tiver que fazer pode ir. E a Bíblia diz que os discípulos acharam que Jesus tinha dado uma tarefa muito honrosa para Judas fazer aquela noite. Ou seja, veja como Jesus trata a situação como tem que ser tratada sem precisar ficar o tempo todo a um nível de exposição. E eu acho que isso é interessante. Porque eu me lembro lá na minha casa, minha mãe não sabia, assim, meu pai fazia conversas difíceis. Não, era com porta aberta, vizinha entrando. Eita. É aquela... Lavação de roupa suja. Nossa, Deus amado. Ai. E Jesus sabe como tratar situações complicadas e é uma mistura de sentimentos, né? Porque o que ele vai fazer que é morrer, a direção da morte. E, em falar nisso, tem um ator, inclusive ele fez A Grande Família, o Agostinho, não sabe das escrituras, não estuda, então não fala. Fica na sua. É aquele vídeo que a gente caiu. Tá? Você fica na sua, tá bom? Eu não vou falar aqui de atuação, de novela, de filme. Você fica na sua. Tá? E a gente que é pastor e lê a Bíblia, fica na nossa. E a gente prega o que é. Tá bom? Dizer que o mais importante não é a morte de Jesus, mas é que ele viveu
cara, você não conhece Jesus, você não conhece as Escrituras, o próprio Jesus disse que é importante que eu morra. Uhum. A minha vitória está na morte dele porque eu fui livre do pecado. Ele não é alguém morto, ele é alguém que reviveu porque ele venceu a morte. Sim. Me dizendo que eu vou vencer qualquer nível de escravidão, de injustiça. Então, fica na sua, tá? Fica na sua, porque você está morto nos seus pensamentos. Você precisa de Jesus, da libertação. E não de usar o que você compreende para o seu nível de desabafo. Parte ser, pelo amor de Deus. Uma loucura. Então, após falar com Judas, voltando aqui, Jesus, esse misto de sentimento, porque ele vai morrer. E ele sabe o que vai acontecer com ele. E ao mesmo tempo, ele vai cumprir o propósito do Pai, Uhum. mas também a dor do sofrimento, a paixão e também, Bruna, ferirá o pastor e dispersará as ovelhas. Jesus sabe que se o pastor, ele, for ferido, Sim. todos à sua volta se dispersarão. Então, assim, se você atinge a pessoa que é o eixo da casa, da família, do relacionamento, é muito natural que os que estão em volta dispersem. Uhum. E que até por um momento se tornem contra, tentando se defenderem a si mesmo. Uhum. E Jesus sabe que aquela noite vai acontecer. Porém, dias difíceis se vence através de bons hábitos. Bons hábitos superam dias difíceis. Uhum. Bons hábitos superam um dia difícil. Era um hábito de Jesus orar. Então, como que está o texto do verso 39? Então Jesus saiu e Lucas conforme... 22, 39, Bíblia, caneta, papel. Exato. E conforme o seu costume... Eu preciso dizer uma coisa aqui nos bastidores. Não está nada arriscado nessa parte da Bíblia, que feio. Assim, é triste isso para um professor, mas tudo bem. É porque não teve pregação. Ah, não teve pregação? Eu preguei esse texto, viu? Eu não tava, então. Tava. Não é possível. Ai, tem umas pregações que eu escrevo no celular. Ah lá, sabia. Calma lá. Viu, Ferdinand? Ai. Aí. Foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse... De novo, por favor, verso 39, comecinho. Então Jesus saiu e conforme o seu costume... Pronto. Ele não está indo no Getsemane orar só porque é uma noite difícil. Só porque ele está sofrendo, só porque vai acontecer. Eu não vou mais falar nada, vou tomar água. O hábito dele era esse. Era tão hábito dele que em João capítulo 18, verso 2, diz o quê? Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então, quando perguntar, cadê ele? Onde é que ele está? Judas tem um lugar que ele não falta. Era hábito, né? Era o costume dele. Eu estou dizendo que se o diabo, os seus inimigos, fossem te procurar em um lugar que você não falta, que lugar é? Na Netflix? É, gente. Que lugar é? Da fofoca? Da inveja? Ou é o lugar da oração, da comunhão, da paixão, do perdão? Dias difíceis se vence com bons hábitos. Jesus tinha um bom hábito. Sim. Era orar. Em um lugar retirado. Que até o inimigo sabia. Tem um lugar que ele não falta. Igual bons Daniel, hábitos. né? Exato, como Daniel. Uhum. Apesar que, agora de maneira mais profunda, Daniel é chamado de homem muito amado. Porque Daniel é um tipo, uma representação de quem Cristo é. Então, a Bíblia diz que Daniel viveu no Espírito de Cristo. E quando quiseram acusar ele então, de alguma coisa... não é que Jesus é igual a Daniel. Mesmo Jesus, humanamente vindo depois, como Deus ele é eterno, então é Daniel que já imitava ele. Sim. Depois dessa, eu não preciso mais falar. Porque essa aqui...
Então, como de costume, bons hábitos nos ajudam em dias difíceis. É que tem gente que costuma procurar Deus só quando a Não, água bate, né? agora, por exemplo, eu tô falando isso porque, ó, dias difíceis. Se você já é propenso a vencer os seus dias difíceis comendo, bebendo, Fazendo coisas ruins. o seu corpo vai sentir. É por isso que a Bíblia diz que se você for frágil, fraco, no dia da angústia, a sua força será pequena. Então, se você no dia da angústia se entregar ao hábito errado, isso vai piorar. Vai ficar cada vez pior. Né? Exato. E Jesus, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Essa é uma boa pergunta. O que você gosta de fazer em dias difíceis? Eu tenho um lugarzinho especial no meu quarto. Ah, você tem um lugarzinho especial? Tenho. No seu quarto? Sim. O que você faz lá? Eu abro minha Bíblia. Você foi bastante lá esse ano? Conta pra mim. Meu Deus do céu. Acho que foi o lugar que eu mais fiquei esse ano. É. Sim. Sim, ela E eu assim. fico feliz de... Parece aquelas disso. criancinhas de escola. Sim. Sim. Fiquei muito lá. Tudo bem, Luizinha? Tudo bem? Deu um Mas foi maravilhoso. Nossa, que vídeo terrível. Tudo bem, Luísa? Tudo bem? Bullying. Oh, meu Deus, eu ia Isso matar. é bullying comigo. Aí, Jesus foi lá. Chegando ao lugar escolhido, nós não vamos entrar em detalhes, tá? Mas, assim, Mateus e Marcos vai nos dar um panorama desse fato. Porque Jesus chega, então, 8 discípulos ele deixa no pé, ali no monte. Sim. E 3 discípulos, ele vai numa distância ali de 100 metros, conforme Mateus, que é Pedro, Tiago e João, e aí deixa eles, e ele anda um pouco mais adiante. Sim. E eu gosto dessa expressão de Mateus 26, acho que verso 36, que usa essa expressão. Isso. Mateus 26, verso 39. 39. E adiantando-se um pouco. Isso, ou adiantando-se um pouco, ou indo um pouco mais adiante. Que eu acho que está em Mateus 26 e Marcos. Vai usar a mesma expressão, Marcos 14, 35, vai dizer adiantando-se um pouco. Numa outra versão, indo um pouco mais adiante. Então, ele coloca os discípulos 8 sentados em um lugarzinho, anda mais um pouco e deixa 3, e anda mais um pouco e vai sozinho. Posso ir um pouco mais fundo aqui? Pode. Olha, fala, pode, Fernando. Por favor. Para você que está conosco, deixa eu explicar. Vou gastar uns 10 minutinhos aqui. Lá, show. 8 mais 3, 11, porque eu... Porque Judas já era. Não, porque Judas está vindo. Judas vai vir trair ele, né? Com os Ele tá vindo soldados. Não foi traído. Então, assim, para a gente compreender o que é que está acontecendo aqui. Vamos lá. No Antigo Testamento, Deus pediu para Moisés fazer uma casa para ele. Onde Deus habitaria junto com o povo no deserto. Sim. Como se chama essa casa? Gente do céu. Não, esse nome não existe. Gente do céu. Esse também não. É o templo. Onde tem a arca, meu Deus. O templo também tem arco, mas não é o templo. Amor, me ajuda. Amor, essa é boa. Não, acordei 3 horas da manhã, eu já não lembro nem mais do meu nome. Senhor, a gente falou disso o ano inteiro. Me ajuda. Isso, tabernáculo. Tabernáculo. Senhor. Tabernáculo é dividido em quantas partes? 3. Quais são elas? Santíssimo. Não. Lugar santo. Vamos certinho. É que eu comecei pelo... Primeiro, átrio.
Você que está conosco. Então vamos lá, tá? Imagina a sua casa. O tabernáculo é como se fosse sua casa. Sua casa tem o quintal, a sala e o quarto. A entrada do quintal, átrio. A sala, lugar santo. Seu quarto, santíssimo. Vem com a gente. Na entradinha ali, no átrio ou no quintal, existia 2 móveis que o povo ia cultuar a Deus no tabernáculo. Vem comigo, tá? Estou sendo bem didático para você entender. Né? Quais eram os 2 móveis? Altar do sacrifício. O altar do sacrifício ou o altar do holocausto. E a pia. a de pia bronze. de bronze ou a pia de lavar as mãos e os pés. Sim. Por quê? Porque eles ali sacrificavam a Deus, o sacrifício, o animal, né? E lavavam as mãos na pia. Entravam no lugar santo. No lugar santo tinha luz, que é o candelabro. Não é? Como se fosse essa luz aqui, que você não está vendo aqui. Isso, aí ó. Mas ele em candelabro, em caçal. Pronto. Aí a mesa dos pães do lado direito. Então, lado esquerdo, candelabro, mesa dos pães. E Incenso. o altar do incenso. E o véu. Passava a Arca da Aliança. Que uma vez por ano, o sumo sacerdote, o chefão, Só ele. pegava o sangue do animal sacrificado para que Deus perdoasse todo o povo, e ele vinha lá do altar do holocausto e ele passava a pia, passava o lugar santo, que é o candelabro, O incenso. o e incenso, o pão, a mesa de pães. entrava passava pelo véu e derramava o sangue na Arca da Aliança. Arca da Aliança. Ponto. Jesus está construindo aqui o nível de relacionamento e mostrando onde queremos ficar. 8 fica na entrada do monte, átrio. Pessoas que aceitam Jesus, têm acesso à palavra, mas ficam ali. É aquele nível. Confiam, gosta de ouvir, gosta do podcast, gosta. Até vai para o culto, mas não quer um relacionamento mais sério. Átrio. Tá. Estão ali. Sim. Mas tá ali. Tá ali. Importante que tá ali. Sim. Glória a Deus. Aqueles que já vão um pouquinho mais adiante. E eles já são expostos à luz. Então eles já conseguem ver coisas que os outros não vê, como tanto coisa boa quanto coisa difícil, porque você vai ver Jesus sofrendo, você vai ver um nível de situação, você vai sentir também um peso, porque você está na luz. Sim. Ela revela tudo. Você vai ter pão, mas esse pão de provisão é para você fortalecer o seu espírito contra a sua carne. Por isso que Jesus diz, orai para que não entrais em tentação. Porque a carne é fraca. Sim. O espírito é forte. Esse pão é a palavra de Deus que você precisa dela para entrar contra o desejo da sua carne, que quer se rebelar contra o propósito, porque a sua carne quer evitar a confrontação, qualquer nível de confrontação. Sim. E eles são expostos a um nível de oração maior. Porque você está ali no altar do incenso, que é o nível de oração. Sim. E Jesus vai sozinho, mais adiante, porque ele é a própria Arca da Aliança e ele vai ficar no Santíssimo. O que se fazia? O que se derramava na arca? O sangue. Lê para mim o verso 44. E cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor
tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. O sangue nele é o Isso. sangue na própria arca. O nosso pecado começou a ser removido. Tchau. Deus abençoe a todos. Caramba! Então, Essa isso foi... aí. Deixa eu anotar Eu vou dar um vocês. tempo para você anotar isso. Pra digerir. Mas é meia hora, mais ou menos. E aí a gente, lógico, ó, entenda, tá? Que eu vou dizer para você que está aqui. Isso aqui é uma palavra difícil, mas eu vou dizer. Eu não tenho que me matar, me sacrificar para ser salvo. Jesus me salvou. A obra da salvação é dele. Uhum. Mas eu me sacrifico para viver ele, com ele, para ele. Por quê? Porque os desejos da minha carne quer que eu seja contra ele. E eu não estou falando de desejo de carne, Bruna, de ir na praia, de Não é isso. tomar vinho. E não falando essas palhaçadas. Não é isso. Estou falando de coisas que são maldosas e que são contra Deus e são contra o meu próximo e contra mim mesmo. Uhum. E também contra um sistema caído do mundo. O mundo é corrupto, jaz no maligno, e eu estou aqui. Mas se eu quero viver uma vida no Santos dos Santos, será natural em alguns momentos para que eu ame o próximo, para que eu viva a vida de Jesus. O escritor aos Hebreus disse aqui, ó, no capítulo de número 12, versículo de número 4. Eu vou deixar a Bruna ler, porque esse versículo é poderoso. E isso é para quem entra no Santos dos Santos, para quem decide viver uma vida com o Senhor Jesus. Versículo do capítulo 12, versículo 4. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Pronto. Lutar contra o pecado, às vezes, vai te fazer sangrar. Em que sentido sangrar? Porque você vai contra o pecado. É alguém que está se livrando de um vício, aquela abstinência, sabe? O corpo reclama. Sim. E reclama de coisas como não falar mal de alguém. Das mais simples até as mais... Você quer fazer, né? Mas eu quero ficar aqui em oração com meu pai. E aí, nossa, é muito poderoso esse capítulo. Aí, o que acontece? Então, entendendo esse lugar, Jesus chegando ao lugar escolhido, disse, verso 40, orai para que não entreis em tentação. Cara, isso aqui é muito poderoso. Dias difíceis. É natural que a tentação venha. E Jesus não tem problema que a tentação venha. Tem uma frase do pastor José Gonçalves que é: confesse uma tentação, mas não confesse um pecado. É não deixar a tentação virar pecado. Confesse que você viu uma garota, um garoto e seu corpo mexeu do que confessar que você de fato traiu. É lógico que isso começa diante de Deus e pessoas que de fato são confiáveis. E Jesus diz, quando a tentação vier, orai, para que você não entre nela. Porque dias difíceis, a tentação é não continuar o confronto. Essa é a tentação. E Jesus foi ali a uns 100 metros, tiro de pedra, e de joelhos orava. Lembre-se, a alma dele está angustiada pelo propósito que ele decidiu viver com o Pai. E agora nós temos o privilégio de ter ele orando. E não só orando, mas Mateus e Marcos vai nos deixar bem claro que foram 3 momentos de oração. Sim. Ele orava e ia buscar força nos seus discípulos que estavam dormindo. E aqui é muito importante, porque existe aqueles que, em dias difíceis, não é que eles estão abandonando você, é porque não suportar ver você sofrer, eles tentam de alguma forma, como mecanismo de defesa, encontrar um meio de ignorar.
E foi isso que eles fizeram. Dormir era um meio de eu tô tão triste com essa situação que eu vou Então, pagar. e exatamente porque Lucas diz no verso 45 que eles estavam dormindo de tristeza. É o peso. Sim. Então, é aquela tristeza de... Será que, então, às vezes, eu quero que você entenda que existem pessoas que não permaneceram com você, não é porque elas não te amam, é porque elas não suportaram um processo de ver que você estava passando. Uhum. Sim. Agora, você não pode parar por causa disso. E é interessante como Jesus é forte para chamar a atenção deles. E existe aqui que ele tá vivendo, né? o que nós podemos chamar de o sono da indolência. É o dormir de tristeza para que isso passe rápido. Você fala, eu quero dormir hoje o dia inteiro para ver se eu acordo amanhã e isso E acabou. Só que nós temos pessoas que estão vivendo isso na vida. Tá dormindo há tanto tempo. Quando deveriam estar orando, buscando em Deus uma direção, uma resposta, elas preferem dormir. Para ver se passa, Dormir nunca na vai vida, passar. ignorar, fechar, entrar numa depressão profunda. Não vai adiantar. E é interessante, porque depois que eu falar agora, agora eu vou embora. Jesus foi procurar os discípulos. Sabe o que Jesus me ensina? Que dias difíceis, até quando o céu, entre aspas, não responde, você precisa de gente. Você precisa de gente. Não adianta você se isolar. E gente Caraca. que mesmo sabendo da tua dor, não vão te olhar menos por isso. Nossa, ele sofre que a gente sofre. Mas isso não significa que ele é menos usado, menos homem de Deus, menos mulher de Deus, menos... Não, ele só é gente como a gente. Sim. E Jesus não tem medo de expor isso àqueles três, porque de fato ele confia neles. E foram esses mesmos três que tiveram com Jesus no Monte da Transfiguração, Monte da Glória. Que eles viram Elias, né? Elias e Moisés, mas não vamos focar em Elias, vamos focar na glória. Por quê? Porque o que eu estou querendo dizer, Bruno, é que eu quero ter a certeza que se você esteve comigo na minha glória, então você também vai ficar comigo no meu jardim de sofrimento. Você conhece pessoas que só tiveram com você no Monte da Glória, mas não tiveram com você no jardim do sofrimento? Aham. Você conhece? Alguém que fez isso com você também? Você. Aí. Que absurdo. Isso é um absurdo. Não, Fer. Até beber uma água pra passar. Aí. Jesus vai orar. Pai, se queres. Isso é maravilhoso, porque eu gosto dessa expressão, Lucas. Se queres, não é se pode. Porque pode, né? E aí que tá. Então, dias difíceis eu não questiono o poder de Deus. Eu posso questionar se Ele quer. E Deus não tem problema com eu questionar se Ele quer ou não. Graças a Deus. Desde que eu não questione quem Ele é. Algumas vezes, porque Deus não responde como nós queríamos, Deus não dá o sim que queríamos, mas Ele nos deu o sim que precisamos. E às vezes Ele nos dá o não do que queremos, para que o sim que precisamos se mantenha. Porque em Deus e em Cristo eu tenho o sim e o amém. Sim. O sim de que Cristo na minha vida me fortalecerá em qualquer nível de situação, até quando Deus diz não. Nossa. Então, não é se Ele pode, é se Ele quer. E algumas vezes, por razões das quais eu não consigo compreender, Ele não quer. Mas Ele vai ser glorificado e o amor dele vai se manifestar de uma forma ou de outra. Sim. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Ele tem um cálice de angústia, de sofrimento. E ele não tem dúvida que o Pai pode passar o cálice.
Mas esse cálice que ele está falando é ele morrer na cruz? Ou é só a angústia que ele Não, está sentindo? todo. É Então, todo o processo. eu quero muito que você entenda o que eu vou te dizer agora. Uhum. Ai, meu Deus. A cruz é a execução de todo sofrimento e propósito. Sim. Mas a intensa dor, ela começou aqui. Porque ela é aqui na mente. E é aqui porque ele tá trazendo e atraindo todo o nível de dor, porque isso vai prepará-lo para o que ele vai viver. A neurociência explica isso. Por exemplo, quando você tem que enfrentar um desafio, se livrar de um vício, alguma coisa, você começa a trazer a dor que você vai sofrer. Para você já ir se Exato. treinando, né? Exato. Você vai trazer a ponto de você viver aquilo. Sim. Para que você, e é isso que ele está fazendo, tá? Ele tá trazendo tudo já. Tá. Tudo. E aí o texto diz que ele, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Não é se pode, se queres. Sim. Não é o poder dele que está em discussão aqui. Em dias difíceis, eu não discuto o poderio. Contudo, ele aqui é poderoso. Mas entre o que eu quero que aconteça e o que eu decido que aconteça, ou que de fato tenha que acontecer, eu prefiro a sua vontade. Não. Entre o que eu quero que o Senhor faça e o que o Senhor quer fazer, eu prefiro o que o Senhor quer fazer. Sim. E aqui é o ponto poderoso. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aqui é muito poderosíssimo. Porque essa é a decisão nos dias difíceis. Deus diz não para a retirada do cálice, mas Deus diz sim para a vontade dele em Cristo. Caramba. E existem situações na nossa vida que Deus não vai retirar. Mas a nossa decisão tem que confiar na vontade dele e acreditar que ele vai responder a gente. Não como queremos, mas como precisamos para que possamos vencer. Aquele negócio, né? Só ele vê o plano completo. E existe um ponto aqui interessante, não é? Que é aquele assim, sabe aquela situação de que você sabe que ela está para acontecer e você fala e você tem muita força, mas quando ela está para acontecer. Tá aquele negócio, né? Ai, meu Deus. Calma, você tá bem? Tô ótimo. Tá ótimo. Aí eu pergunto, como o pai respondeu essa oração? Ele enviou um anjo, né? Ele vai te mandar força extra. O céu desceu. Verso 43 diz que um anjo apareceu que o confortava. Nas versões mais antigas e no grego, o confortava que o fortalecia. Fortalecia para quê? Como eu encorajava. Fortalecia para a cruz, né? O encorajava para a cruz. Uhum. Deus está enviando um anjo, um mensageiro, alguém, uma resposta para te encorajar a não desistir do processo e do propósito. Eu quero dizer que Deus sempre responde, Bruno. Responde mesmo. Não como nós queremos, mas responde nos dando uma força a ponto de a gente ver que até aqueles que estavam conosco dormiram, mas isso não ser tão ofensivo quanto o propósito que já está no nosso coração. Deus responde. Responde. Sabe que Deus enviou um anjo pra gente esse ano inteiro, né? Pra fazer exatamente isso. Mesmo? Aham. Nossa, eu sou um anjo. Meu nome é Lucas, tem Não um é, outro que é amor? Gabriel. Tem o anjo Gabriel, a gente tem o anjo. Enviou. Aqui, ó. Encorajou a gente o ano inteiro. Ah, pronto. Aí, um anjo desceu do céu e o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. Maravilhoso.
Não é porque você está sofrendo que você tem que diminuir a oração, você tem que aumentar. Exato, por quê? Porque a ideia das pessoas é que a oração resolve problemas. Não, a oração me prepara para continuar lidando com eles quando Deus não resolve. Então, se eles aumentam, é aí que eu me fico mais intenso ainda. Uhum. E Exatamente. aconteceu, a situação foi tão intensa que Jesus vive um processo que a ciência chama de hematilose. Quando as glândulas sudoríparas capilares se rompem pela tensão Caramba, a ponto dele transpirar sangue. meu Deus. Pelo nível de tensão que ele está vivendo. Mas não é só um nível de tensão, ele é a própria arca. Ele é a própria arca da aliança, o sangue nele é o nosso pecado sendo expiado e perdoado. E o Espírito de Cristo nele, como diz os Hebreus, está levando o sacrifício perfeito. Está em Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus 9, versículo 14 diz que muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula. Então, e naquele momento, Bruna, Jesus foi ouvido, tá? Não como ele queria, mas como ele mesmo decidiu que fosse. Ele disse, Pai, seja feita a sua vontade. E o Pai fez a vontade, e ele foi ouvido. E por que eu sei que ele foi ouvido? Só porque um anjo desceu? Não apenas isso. Hebreus capítulo 5, versículo de número 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas. Ah, então ele não só está transpirando sangue. O escritor aos Hebreus diz que tem lágrima caindo. Que tem grito. E quando alguém fala, por que vocês vão no culto gritar, ué? Se ele fez, com grito, com lágrima. Caindo no chão que nem uma pessoa. Né? E aí, com orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. Eita. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora ele sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. O aperfeiçoado não é porque ele errou. O aperfeiçoado é porque ele está aqui em terra como homem, sendo cada vez mais lapidado para o propósito. Entendeu? O aperfeiçoado a ponto de ser o sacrifício perfeito. Nada mais interrompe ele. Nada mais para ele. Nossa. Nada. E por isso ele se tornou autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E quem que derramava o sangue lá? O sumo sacerdote. Verso 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote. Tchau. O maior de todos. Ele se tornou sumo sacerdote exatamente nesse momento, quando o sangue dele está sendo oferecido ali. É que a gente pensa que Jesus só derramou o sangue dele na cruz. Não, começa aí. Eita. Já aqui. E se o nosso tema hoje é quando Deus diz não, eu quero te dizer que por trás de todo o não de Deus tem o sim dele. O sim do propósito, o sim da promessa, o sim do plano. E aí, está escrito. Você está bem? Eu tô. Eu acho que você não está aqui não, eu acho que você está lá no Getsemane. Eu tô. Realmente, eu tô. E lembra que Getsemane, ou Getsemane, como eles falam, significa o quê? Lembro. Prensa de óleo. Jesus é a oliveira verdadeira. Ele é a oliveira que está sendo prensada, esmagada. Mas dele vai sair o óleo, o fluir do Espírito para que pudéssemos ser salvos. Sabe por que algumas vezes Deus diz não? Porque se você não for esmagado nessa situação,
o melhor de você não será extraído para que outros sejam alcançados. Isso não é discurso de coach, cara. Isso faz parte da vida. O esmagamento faz parte. Uva esmagada tem bom vinho. É verdade. Azeitona esmagada tem bom azeite. É verdade. E trigo esmagado tem farinha. Exato. Para fazer bolo com FECast. Cara, Não é? Mesmo sem saber, eu tô até com uma uva aqui. aí, ó. Sangue de Jesus tem poder. Já até profetizou. Já. Então, o texto diz, verso de número 45, que diz aí? Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. Continua? Isso. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Exato. Agora nós vamos finalizar com Marcos, para você que está conosco. 14. Versículo 41. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: Ainda dormis e descansais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Eu gosto disso aqui, ó. Basta. E o 42. Levantai e vamos. Primeiro, não é porque Deus não respondeu como você queria que você vai deixar esse sentimento crescer e você também vai ficar se vitimizando por aqueles que não estão te apoiando. Deus te disse não para o que você queria, mas disse sim para o que Ele está fazendo na sua vida. Primeira coisa, basta. Saiba dar basta. Sim. Eu não vou ficar me vitimizando e nem vou ficar também ressentido daqueles que poderiam ter feito e não fizeram. Basta. Segundo, a vida tem que continuar. Levanta, vai embora. E o propósito continua. Sim. Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Vai. Ele vai realizar. Não como eu queria. Exatamente, não como eu queria. Mas ele vai fazer mais do que pedimos ou pensamos. Sim. Muito, gente, por trás é muito mais. Por trás de todo não de Deus, tem um sim dele. Sim. E eu fico nesse sim. Eu também. Com certeza. E eu acho que esse é o momento que alguém tem que dizer sim para ele. Sim. Vai ser o melhor sim que você vai dar na sua vida. Eu acho, Bruno, que esse episódio diz muito a nós, mas a você e o Fer, porque vocês sabem o que é ter sido esmagados. Mas nenhum nível de esmagamento supera e substitui o sim que damos ao Deus pelo sim que Ele deu a nós. Tudo começa com Ele. Não começa conosco. É Ele, o ato é dele. E até essa resposta nossa só pode ser pela graça dele. Sim. E tem um sim dele. E algumas vezes ele não retira o cálice. Porque nós vamos fluir na vida de alguém. Como estamos fluindo através desse podcast agora. Com certeza. E você que está conosco, eu sei que talvez você esteja vivendo um momento muito difícil. Mas aquele que disse sim a você, quando ele disse sim para o Pai, quando Jesus disse sim, Pai, não seja feita sua vontade, eu vou até o fim. É por você. Diga sim agora ao Senhor Jesus. E eu quero ministrar e te dizer que Ele vai transformar o teu pranto em dança. Ele vai fazer isso. Em nome de Jesus, nós queremos orar por você agora. Senhor, eu, a Bruno, Fer, e todos que estão conosco, que estamos em oração pedindo agora. Destrói os laços do inimigo. E dá a essa pessoa agora graça, paz, repouso e descanso. E que ela receba o toque de Jesus. E que as mãos dela podem estar estendidas para receber a mão que primeiro estendeu, porque o Senhor nos amou primeiro. Vem sobre essa pessoa o teu alívio. Em nome de Jesus é a minha oração. Nós oramos no teu nome. Amém. Amém. Amém, Fer? Amém. Amém. A gente se vê
no próximo episódio. A gente se vê. Deus abençoe. Amém. Ai, Jesus.